Depois de ter aprovado a proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, STF, o Senado se prepara agora para avançar na discussão sobre o projeto que institui mandatos fixos para os ministros da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, não recuou da intenção de dar prioridade à pauta, apesar de ter sido alvo de duras críticas dos ministros do STF nesta semana pela aprovação da PEC que limita as decisões monocráticas. O mandato é considerado um tema ainda mais controverso na Corte, embora alguns ministros tenham simpatia pela proposta, desde que valha, obviamente, para indicações futuras. Segundo a CNN apurou, o senador Davi Alcolumbre, União AP, presidente da Comissão de Constituição e Justiça CCJ, e aliado de Pacheco, prometeu indicar na próxima semana o relator da PEC que define os mandatos na Corte. A intenção é entregar a relatoria para a senadora Tereza Cristina, PPMS. A senadora, segundo interlocutores, já teria sido sondada para a função, mas ainda pediu alguns dias para tomar uma decisão. A proposta a ser analisada na CCJ foi apresentada pelo senador Plínio Valério, PSDB, em março de 2019. O texto fixa em 8 anos o período de um ministro no STF sem direito à recondução. Essa é uma opinião nossa para tratar sobre o assunto sem assodamento. Isso não pode ser visto como tabu, deve ser feito com tranquilidade e a devida interlocução com outras entidades, afirmou a CNN, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, MDB-PB, segundo pesquisa Genial Quaes, divulgada nesta semana. 66% dos entrevistados concordam com limites às decisões monocráticas do STF e 68% apoiam o estabelecimento de mandatos fixos para seus ministros. Foram ouvidas 2.000 pessoas. Entre os senadores, porém, não há consenso sobre qual deverá ser o tempo de mandato para magistrados na Corte. Há quem defenda mandatos também de 10, 12 e 15 anos. De acordo com senadores, o texto de Plínio Valério deve receber emendas. A PEC também deve tratar da idade mínima para indicações ao Supremo. Meu texto é bem simples, com espaço para que os senadores façam emendas, disse Plínio Valério. A proposta do senador também quer estabelecer um prazo de até 30 dias para que o presidente da República indique um novo ministro quando houver uma vaga disponível, para que não haja longos períodos de vacância. A ideia é evitar o que ocorrer neste momento. A ministra Rosa Weber se aposentou no fim de setembro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ainda não indiciou um substituto. Interlocutores do Palácio do Planalto dizem que a indicação pode ficar para o próximo ano. Além de definir o mandato, Pacheco também defende que discussões avancem também sobre a idade mínima para ocupar a vaga na Corte, aposentadoria especial, quarentena e sobre o modelo de transição para a nova regra se aprovada. Atualmente, os mandatos no STF não têm limite de duração, e os ministros só precisam deixar o cargo ao completar 75 anos de idade. Hoje são 35 anos, poderia-se elevar essa idade mínima e fixar o mandato para os ministros do STF. Isso está em uma PEC na CCJ do Senado e eu considero que, assim como outros tantos países do mundo adotam essa sistemática, pode ser uma sistemática muito positiva para o Brasil. Mas essa é uma manifestação minha, que não vincula o colegiado do Senado, que em momento oportuno vai apreciar essa questão do mandato de ministros do Supremo, declarou o presidente do Senado na sexta-feira em evento em São Paulo. A ideia é que o Senado também discuta como será a transição caso uma nova regra de mandato seja aprovada. Uma das hipóteses é que a fixação do mandato só valha para ministros indicados a partir de 2030. Ou seja, nada mudaria em relação às indicações dos substitutos de Rosa Weber, que deixou o STF na última sexta-feira, nem na sucessão dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia, que se aposentarão em 2028 e 2029, respectivamente. As discussões se intensificam em meio ao agravamento da tensão institucional entre Congresso e STF. Nas últimas semanas, o Supremo tomou decisões que desagradaram fortemente os parlamentares, como o não reconhecimento do marco temporal para terras indígenas, contrariando o projeto que foi aprovado no Legislativo. Paralelamente, a possibilidade de julgamento sobre descriminalização do aborto e da posse de drogas para uso pessoal irritou muitos parlamentares, que veem decisões sobre temas como uma prerrogativa do Congresso. Como foi a aprovação? Com o apoio de 52 senadores, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita poderes do Supremo Tribunal Federal, STF, foi aprovada no plenário do Senado na quarta-feira 22.
foram contra a medida 18 parlamentares. A opção de cada senador foi a mesma tanto no primeiro quanto no segundo turno. Com a aprovação, agora o texto segue para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. O relator da matéria, Esperidião Amin, PPSC, aceitou uma sugestão do líder do PSD no Senado, Otto Alencar, BA, para retirar da proposta um dispositivo que mudava regras sobre pedidos de vista do Judiciário, ou seja, mais tempo para analisar determinado tema. Após a aprovação no Senado da proposta de emenda à Constituição, PEC, que proíbe decisões individuais do Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse na quinta-feira 23 que não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Porque assim não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento do tribunal. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas, disse Barroso na abertura dos trabalhos do STF. O ministro Gilmar Mendes também rebateu duramente a proposta. Ele chamou o texto de ressurreição de cadáver outrora enterrado, por considerar o teor do projeto semelhante a um anterior, rejeitado em 2020. Esta casa não é composta por covardes, essa casa não é composta por medrosos, disse Gilmar. Em relação ao STF, afirmando que o STF não admite intimidação.